campeões! Vamos acelerar? Band Motores no ar, Hoje com muitas atrações, muitas novidades. Vamos ver um carro de competição projetado e construído por alunos da Universidade da URGS, aqui do Rio Grande do Sul. Também vamos falar de Stock Car, Esse final de semana Stock Car em Tarumã. Fique conosco. O governo brasileiro acabou com o imposto de importação dos automóveis elétricos. Agora, todos os carros 100% elétricos ou elétricos plug-in ou ainda a hidrogênio estão livres de impostos. No entanto, claro, os modelos híbridos ainda continuam pagando as taxas de importação. A expectativa é agora, com esta redução de 35% dos impostos sobre os carros elétricos, é que aumente a venda dos modelos elétricos no mercado brasileiro. Até o momento, o único elétrico presente no Brasil é o BMW i3, que é vendido ao preço de R$ 209 mil, mas que, se tiver essa redução dos 35%, deve chegar na faixa dos valores de R$ 160 mil. E com isso, claro, cresce o segmento dos carros elétricos no mercado brasileiro. Primeiro modelo brasileiro a ser produzido no Brasil pela Land Rover, o Discovery Sport, está ganhando um novo motor 2.2 turbo diesel de 190 cavalos de potência. Com preço na faixa dos R$ 218 mil, a nova versão é R$ 36 mil mais cara que a tradicional versão a gasolina do Discovery Sport. O câmbio é o mesmo automático de 9 marchas e o Discovery ainda traz tração integral nas 4 rodas, controles de tração e estabilidade, sensor de estacionamento com câmera de ré e, claro, espaço para 7 pessoas. Pois enquanto o mercado de automóveis sofre com a recessão de vendas, existe uma cidade que é campeão de motocicletas. É Manaus, na capital do Amazonas, que produz uma motocicleta a cada 26 segundos. Lá estão as grandes fabricantes nacionais de motos, como Honda, Yamaha, Suzuki e Harley Davidson. Fabricando motos em Manaus desde os anos 70, a Honda é a grande líder de vendas no Brasil, com 80% do mercado nacional de 2 rodas, podendo produzir em Manaus até 2 milhões de motos por ano. Estudantes gaúchos projetam e fabricam carros que estão entre os destaques em competições nacionais e que vão, sim, para os Estados Unidos, uma competição internacional. Vejam só. Amigas e amigos do Band Motores, a grande maioria das pessoas sempre sonharam, sempre tiveram a ideia de ter o seu carro, construir o seu carro. Quem nunca imaginou, nos seus sonhos, o seu carro ideal, o carro dos sonhos? Pois este sonho, meus amigos, é realidade para os alunos de Engenharia Mecânica da URGS. E nós hoje estamos aqui numa pista de automobilismo. Para quê? Para falar sobre o Bagual. Olha aqui, meus gaúchos, o Bagual, que é este carro aqui, que é sim a realidade dos sonhos do pessoal da URGS, dos alunos da URGS, da equipe RS Racing URGS. Meus amigos, hoje nós vamos mostrar para vocês este sonho se tornando realidade, pois o Bagual vai sim entrar na pista e vai mostrar o que pode fazer e, pasmem, ele vai desfilar nos Estados Unidos. Nosso Bagual vai para os Estados Unidos, meus amigos. Vamos falar com o pessoal da equipe aqui, como é que surgiu a ideia de construir um carro e o que tem de diferente deste carro com relação ao que temos por aí. Tudo bem? Tudo bom?
Então, esse carro, a ideia dele surgiu lá em 2012, né? A equipe surgiu em 2011, mas esse conceito aqui surgiu lá em 2012, quando a gente estava buscando um carro rápido, mas mais focado para dirigibilidade, né? Um carrinho mais compacto, mais leve, né? E então surgiu esse conceito do que a gente chama do motor lateral, né? Que é uma coisa bem incomum assim nessas competições, tanto nacionais quanto internacionais, né? Então, se a gente observar aqui o nosso carro, muita gente chega perto dele e pergunta: cadê o motor? Como assim, isso daí é elétrico? O que é isso aí? E aí só depois que eles observam que o motor está ali escondidinho do lado. Então vamos mostrar o motor aqui, vamos pedir a ajuda para tirar aqui e mostrar o motor aqui, olha só. Olha ali, ó. Ali está. Mas realmente é algo inédito, né? Motor lateral no carro. É, uma coisa que o pessoal se impressiona, assim, pergunta, como é que consegue equilibrar o peso do carro, o carro não fica pendendo pro lado e tal, que coisa, que projeto diferente, né? E realmente é uma coisa mais complexa, assim, um pouco mais difícil de construir, mas os resultados estão aí, né? Deu certo, conseguiu tirar segundo lugar no campeonato nacional aí. E o carro realmente teve uma resposta muito boa, assim, de desempenho, né? Nas curvas, ele dá um equilíbrio porque tu compensa com o piloto pro outro lado, é isso? Isso, a ideia justamente aqui era jogar toda a massa para o centro do carro. Quando a gente tem a massa centralizada, a gente diminui o momento polar de inércia, que seria a dificuldade do carro em girar em relação ao eixo vertical. E aqui a gente deslocou o piloto para tentar de alguma forma compensar esse peso, então a gente tem um banco especial para cada piloto é deslocado de forma diferente, porque cada piloto tem a sua massa, né? Então o carro ele é tecnicamente um pouco mais complexo, nós temos que fazer ajuste independente por piloto, não só para o carro em si, para cada pista, mas o resultado disso é que a gente tem um carro em prova, no que a gente precisa, que seria uma prova de curvas rápidas e sequenciais, a gente tem um carro mais rápido. Que motor ele tem? Aqui, então, no regulamento a gente pode usar qualquer motor até 600 cilindradas, 610. Quando você vê as rende? Esse motor aqui a gente está usando, então, um Falcon 400 cilindradas e esse cara aqui está rendendo 40 cavalos. Suspensão, como é que funciona? Pneu slick, o que o carro tem que ter? No regulamento a gente tem que andar com pneu, então, de competição, a gente anda de slick, a gente tem também os pneus para chuva, né? Mas a suspensão, então, ela é toda projetada pelos alunos, nós temos aqui alguns dos membros que fizeram o projeto dessa suspensão. A fabricação dela é toda feita pela gente, então solda, corte de tubos, tudo é feito na oficina. E a gente usa aqui então amortecedores, normalmente amortecedores ou próprios para mountain bike, ou então amortecedores para quadriciclo, alguma coisa que suporte uma carga semelhante ao peso do carro. Desde a estrutura, desde o chassi, todo feito por vocês? Tudo é cortado, soldado e montado na oficina pela gente e projetado. Só explica pra gente um pouco desse projeto, então, de custos, como é que funciona? Então, a gente tem que projetar o carro não só para correr. A ideia é projetar um carro que possa ser comercializado, produzido e vendido para uma categoria que supostamente criada. Então, são várias provas para a gente ganhar a pontuação da competição. Então, primeiramente, a gente tem a parte estática, na qual nós vamos ter a prova de custos, que a gente tem que ter toda a parte de custo mesmo do carro, como também de tempo de trabalho de homens, de quanto custaria para se fazer o carro se fosse fazer em linha. Tem a prova também de design, que a gente tem que avaliar todo o projeto, apresentar todo o projeto, todo o estudo, tudo que foi feito, os programas, simulações, e que é tudo avaliado com os juízes. E tem a apresentação, na qual a gente pega um grupo de juízes e tem que apresentar para eles e tentar vender a nossa ideia para eles, dizer que realmente é viável, é bom o carro e venderia para as pessoas. E depois a gente vai para a parte dinâmica, né, que são as provas primeiramente de aceleração, de 0 a 75 metros. Depois tem a prova de skid pad, que a gente tem que dar uma volta num círculo para um lado e depois para o outro lado. Tem a de autocross, que é a volta numa pista, o menor tempo ganha. E tem o enduro, que é a prova mais difícil, que são 11 voltas na pista com um piloto e 11 voltas com outro piloto na pista. E vocês ficaram em segundo lugar na competição nacional, né? Exato. Vocês vão agora disputar o Mundial nos Estados Unidos? A gente conquistou esse segundo lugar, que foi muito bom pra gente, e a gente conseguiu essa vaga no Mundial de Lincoln, que são mais de 100 equipes que vão participar, de todo mundo. Então a nossa ideia é ir para lá, ganhar experiência com muita gente, com as equipes que já estão há mais de 30 anos aí correndo, né? Ganhar muita experiência e tentar competir com eles bem, porque a gente sabe que o bagual é forte.
E para isso, claro, vocês têm que ter um orçamento, vocês estão também buscando apoiadores, é isso? Exato. Então, esse carro todo foi feito com a ajuda, claro, muito trabalho nosso e com a ajuda de patrocinadores e da própria URGS, é claro. Então, a gente está sempre correndo atrás de patrocínio, de ajuda, porque a gente precisa de ajuda para conseguir fazer sempre um carro melhor. Além disso, a gente criou agora um programa que se chama Vaquinha, que é um site que qualquer pessoa pode chegar lá e doar, qualquer valor que quiser, de 5, 10 mil reais, quanto quiser doar. E... Vamos se coçar aí, gurizada, vamos se coçar. não. E aí a gente acredita que assim a gente pode conseguir ajuda para ir. Eu acho que muita gente vai acreditar nessa gurizada que sabe fazer, e eu sei que tem muita gente que vai querer apoiar a gente. Muito interessante o projeto, realmente interessantíssimo. Só para o SAE, né? Isso. É Society of Automotive Engineers, é uma sociedade criada nos Estados Unidos e que é de carros e de engenheiros automotivos no mundo, aí criou várias categorias, não é? Que hoje, tanto é que na URGS tem também outros projetos da SAI, tem o Fórmula, tem o Baja, tem o Aerodesign, que são várias categorias. Um é para o carro de corrida, o outro é para um carro mais para lama e off-road, e o outro é um avião, não é, para corrida de tempo e de outros tipos de provas diferentes. Guardada, me corrija se eu estiver enganado, mas vocês querem pôr na prática o que vocês estão aprendendo, né, dentro da sala de aula. E guardadas as proporções, é como se vocês fossem montar um carro de rua, por exemplo, uma fábrica, vamos pegar o exemplo nosso gaúcho do GM de Gravataí, produzir um carro que seja viável para ser consumido, né, pelos clientes. Isso, exato. A ideia é montar como se fosse mesmo uma empresa, equipe, para ter toda essa ideia de que não é só o projeto, é importante tu trabalhar com o faturamento, saber onde é que tu pode gastar, onde é que tu não pode gastar, quanto é que tu tem que economizar, os tipos de materiais. Então todo esse estudo deve ser feito para que a gente consiga ter um produto legal e consiga vender essa ideia para os investidores, né? Toda essa ideia. Este carro, tá? Que velocidade final ele pode chegar, mais ou menos? Claro que aqui estamos numa pista aqui, mas tem uma ideia de que velocidade ele pode chegar? A gente já botou 120 km por hora nele e a pista lá é bem curta. Isso foi mais em outros testes fora. Na pista a gente fica em torno de 80 km por hora de máximo, porque a pista é bem curta. Por isso que o nosso projeto se adequou bem, porque ele faz curva muito bem. Esse motor lateral permite que ele tenha um entre-eixos curto e consiga esse momento polar de inércia, faça ele fazer curva muito bem. Então é aí que a gente se deu bem na competição. Olha aqui, ó, só o detalhe aqui, ó, mostrando aqui, ó. Olha os dados no computador aí. O que vocês conseguem avaliar aí? Então, esse aqui, na verdade, é o log do motor do carro. Então aqui eu consigo ver qual é a quantidade de combustível que está entrando no motor, qual era a rotação que ele estava, onde é que ele estava com o pé no acelerador, qual era o ângulo de ignição. Então eu pego todos os parâmetros de funcionamento do motor e de controle do motor e consigo ver. Tanto que ele não pode nem me mentir o que ele não fez. Se eu disser assim, tu botou o pé no fundo, tô vendo aqui. Mas então eu posso olhar aqui o que aconteceu no motor no momento que aconteceu. Vamos supor, o motor deu uma falhadinha. Por que ele deu uma falhadinha? Eu posso olhar aqui e voltar no tempo e ver o que aconteceu naquele momento. Vamos falar com uma pessoa especial, que é quem aqui, ó, cuida dessa galera, dessa turma, é a Tami. Posso dizer madrinha da equipe ou não? Professora, coordenadora? Eu funciono como, seria um docente responsável, não é? Na URGS pelo programa, pelo projeto. Então, mas a ação é meio essa de madrinha mesmo, vai fazer uma interface, porque o trabalho todo é feito pelos meninos, não é? O grupo é que tem que resolver tudo. Então, e você... eu faço a interface deles com a própria universidade, não é? Para a gente poder ter uma situação, não é regular, mas assim, institucionalizada dentro da universidade, né? Tem que haver um docente responsável. Entendi. E é esse o papel que eu estou cumprindo com eles. Esse trabalho também consta, acredito eu que sim, consta como trabalho de aula, enfim, vocês ganham nota por isso? Então, como é que funciona? Na URGS, ele é um projeto discente, os projetos discentes eles servem como créditos complementares. Então a gente não tem a obrigação, como aluno, de participar de um projeto desses, mas a participação num projeto desses nos qualifica dentro da universidade no ponto de vista dos créditos complementares. A gente pode então agregar créditos complementares, fora a experiência que tu ganha aqui, que é uma coisa que a teoria não só ela basta, né? A gente precisa ter a prática aqui para conseguir juntar as duas coisas e se tornar realmente um engenheiro efetivamente. Eu iniciei falando de sonhos, né? Todo mundo tem um sonho.
Acho que vocês não têm o sonho de um dia chegar numa montadora, produzir carros, não, né? Não, de forma alguma, né? Ou numa equipe de corrida de Fórmula 1, de forma alguma, não. Vocês não gostam de carro, né? Não, a maioria aqui não se interessa muito. E quem é o piloto do Bagual aí? Vamos chamar o piloto? Barbada dirigiu o Bagual, não? Ah, Barbada não, Pilotar, não dirigir, pilotar. Pilotar, pô, ele é muito, muito rápido, né? Como eles falaram, ele faz curva muito, muito rápido, então é uma velocidade totalmente diferente de um carro de rua. Então, até pra quem tá habituado no kart, até se sente mais em casa, mas assim, quem pegar de leigo, assim, esse carro, ele é incrivelmente rápido de aceleração e de curvas. Você já participa de kart? Eu corria de kart alguns anos atrás, daí por alguns motivos financeiros eu tive que parar com a brincadeira, né? Cheguei a correr campeonato gaúcho de kart e tal, mas atualmente eu ando de kart indoor e de fórmula só. Vou fazer o desafio, o Lewis Hamilton aqui, ó, vai, nem chega perto, Lewis Hamilton. Ah, com certeza não, né, pô? Cara, ele tem que provar o contrário, né? Ele tem que vir aí, pô, andar no carro. Quero ver ele chegar próximo aqui do Bagual e dar-lhe pau, hein? Quero ver, pode vir aí, tá desafiado. Tá, então nós vamos fazer o desafio, vamos andar na pista aqui, vamos ver como se comporta o Bagual, pode ser? Vamos, claro, dá uma volta. Vamos lá. E vamos agora dar uma reduzida, estacionar para um breve intervalo comercial, mas na volta, meus amigos, vamos falar com o piloto gaúcho que vai estar acelerando amanhã na Stock Car em Tarumã. Fique aí! Estamos de volta com o Band Motores. Pois é, meus amigos, mas de pé no acelerador. Pois você sabe, este final de semana, Stock Car em Tarumã, a principal categoria do automobilismo acelerando aqui no Rio Grande do Sul. E claro, nós temos um convidado especial, Vitor Gens, piloto da Stock Car, piloto gaúcho e, claro, com muitas possibilidades de fazer um belíssimo resultado aqui em Tarumã, mas dar uma agitada legal na galera. Vitor, a prova promete muito, né? Promete muito, é um prazer estar aqui em primeiro lugar. Ano passado a gente foi muito competitivo em Tarumã, foi uma das provas que a gente foi melhor, né? Na primeira classificação, na época ainda era duas classificações, né? Tinha a super classificação, que era dos 10 primeiros para ver quem largava realmente em primeiro. Na primeira delas eu fui segundo, o único que ficou na minha frente foi o Rubinho, e ano passado ele foi campeão, né? Então foi realmente muito bom no ano passado. A gente também ano passado andou muito bem em Cascavel e esse ano em Cascavel a gente repetiu a dose do ano passado. Então tudo indica que Tarumã a gente tem uma boa chance de repetir a dose como a gente fez em Cascavel. Que tem uns segredinhos aí, você conhece bem a pista de Tarumã, né? A pista é uma pista bem manhosa, assim, né? Pra quem não conhece, vem de São Paulo, acostumado com pista bem travada, com freada forte, curva em primeira. Em Tarumã isso não existe, né? Só curva de alta. Todas as vezes que eu tive um parceiro assim que não estava acostumado com Tarumã, na aquisição de dados e comparação, sempre curva 1 e 2 era uma diferença muito grande de velocidade.
pelo piloto gaúcho já acreditar naquela curva, né? E conseguir uma curva que a gente contorna a mais de 180 km por hora, né? E a dificuldade, Vitor, de andar numa categoria com mais de 30 carros no grid, só pilotos, né, de alto nível, deve ser... Tem a parte difícil, que é muito carro para pouca pista, normalmente, né? Principalmente até quando para no box. A maioria dos circuitos brasileiros não tem uma estrutura grande o suficiente para receber 34 carros parando numa janela de 3 voltas. Entendi. Então, a gente vai para um lado que, por outro lado, tem os melhores pilotos do Brasil estão ali, né? Tem 5 ex-pilotos de Fórmula 1 na categoria. Então, todo mundo consegue se achar o seu espaço e também a mesma coisa na pista, né? Uma coisa boa da categoria é que às vezes a gente entra com 3 pilotos lado a lado numa curva e tu sabe que tu vai sair da curva. Tu pode até perder alguma posição ou ganhar uma posição, mas normalmente tu não sai da prova, né? O que acontece algumas vezes numa categoria que não tem um nível tão forte assim, dá um toque assim, daqui a pouco alguém sai da pista. Como é que está, Vitor, o teu ano, tua equipe, como é que vocês estão trabalhando esse ano? Esse ano a gente está muito bem, eu acho que a gente fez um campeonato consistente, apesar da nossa posição de largada não ser tão boa em todas as corridas, durante a prova a gente sempre ganhou muita posição, tive 2 quartos lugares, a gente beliscou um pódiozinho ali, né? Quase conseguiu dar detalhes, né? Escrever de novo ali essa história. Hoje faz 20 anos que um gaúcho não sobe no pódio, a gente está batendo nessa tecla. Agora a gente tem 2 chances, César Ramos também está tentando. Vamos ver quem consegue primeiro. Então, a gente teve 2 quartos lugares, um sexto, enfim, sempre pontuou. Agora a gente está em 16º no campeonato. Na verdade, a gente só está atrás das equipes assim que estão há muitos anos na categoria, com os mesmos pilotos, que estão muito entrosadas, têm um orçamento muito forte. Então, nosso campeonato é bom esse ano. E vocês, claro, essa etapa é a penúltima, né? Vocês já devem estar programando 2016. Qual é a expectativa? Agora começa a dança das cadeiras aí, né? É normal. Então, a gente já começa a ouvir um boato para lá, outro para cá. Eu estou agora numa época assim de fechamento, né? Estou vendo se continuo com a minha equipe, se troco. Eu hoje consegui fechar esse ano muito por causa da lei do incentivo ao esporte, né? Importante. Hoje o secretário Juvir, que está ali, o Costela, como chamam, ele que está na frente disso. Então, a lei hoje foi fundamental para mim esse ano para conseguir correr. Ano que vem tudo indica que vai continuar, a gente está renovando agora. Então, a gente vê um campeonato de 2016 assim, bem promissor. E a gente ainda está pensando nesse final de 2015, que São Paulo tem etapa com pontuação dobrada. Bem lembrado. Isso é muito importante. Qual é o dia mesmo da prova de São Paulo? De São Paulo é 12 de dezembro. Então, tem ainda corridas muito importantes pela frente para a gente tentar ficar ali entre os 15, quem sabe ali até entre os 12. Vitor, o nosso telespectador, claro, sempre tem curiosidade, esses carros que são top, né? Categoria máxima. Que velocidade vocês chegam com o carro? Na curva 1, por exemplo, que velocidade você contorna essa curva? Sim, a gente tem pistas que a gente chega até 260 km por hora, que é o exemplo de Goiânia, que é o exemplo de Curitiba, principalmente quando a gente tem o push, que é o botão de ultrapassagem que a gente aperta lá dentro do carro e que a gente ganha praticamente 50 cavalos, 80 cavalos a mais de potência para fazer uma ultrapassagem. Nessa hora, a diferença de velocidade aumenta muito, a gente chega ali 260, perto de 270, sendo que a gente quase não usa toda a cesta, né? Usa um pouco a cesta e já tem que reduzir porque a curva está ali na frente, né? Então, se tivesse uma reta muito grande, o carro chegaria a muito mais de 300 km por hora. Para o nosso telespectador saber, porque a prova é amanhã, quem for para o autódromo, porque vai estar lotado o Tarumã, porque o estoque realmente atrai uma multidão. Qual é o seu carro? Qual é o número da tua equipe? É o Stock Car número 46 da equipe Boettiger Neugbauer. E vamos também, os gaúchos também torcer para o César Ramos também, né? Então, com certeza, os gaúchos vão estar super bem representados. Então, não esqueça, amanhã, Tarumã, Stock Car fantástico, vai agitar essa galera. E, Vitor,
Sucesso. Ficamos na torcida por você aqui. Valeu. Quem sabe subir ao pódio ou a vitória. Vamos lá, Hã? vamos lá. Vamos torcer. Parabéns. Um pódiozinho vai ser ótimo. E a frase de para-choques de hoje é: beijo é como ferro elétrico. Liga em cima, esquenta embaixo. Meus amigos, e se vocês tiverem alguma frase, alguma sugestão, mande pra gente através da nossa página do Facebook. Band Motores RS. Mande, que a gente fala aqui pra vocês.